Pessoal, vamos iniciar a aula, né? Então, todas as aulas que sempre tem o pessoal que chega atrasado, então eles vão entrando aí e a gente começa a aula mesmo assim, tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença, tá? Lembrando que a gente está do meio para o final desse módulo, desse conteúdo extra aqui, e a sequência de módulo a gente vai passar para o Windows, tá? Na sequência. Vamos nós. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Pessoal, só para reforçar o seguinte, tá? Além dessas aulas aqui online, né, ao vivo e tal, só para lembrar vocês que a Microcamp ainda continua tendo a maratona, tá? Então, observe aí nas redes sociais que sempre tem aulas rolando todos os dias, o dia todo e tal. São conteúdos extras, tá, pessoal? Conteúdos que podem e vão ajudar vocês no quesito tecnologia, tá? E eu já observei que tem vários cursos, né? Ou seja, várias aulas, até de culinária eu já vi. Então, podem aproveitar aí, sabendo que tudo isso não vai gerar custo adicional para vocês, tá? Aproveitem as oportunidades. Pessoal, na aula passada, nós paramos aqui no transforme seus sonhos em objetivos, né? Então, sonhar é algo que faz bem, tá? E conseguir esse sonho é melhor ainda. Então, nesse caso aí, pega os seus sonhos, coloque eles como objetivo na vida de vocês, tá? Então, muitas vezes a gente meio que se acha incapaz de chegar em determinados pontos. Vou citar um exemplo aí da área de vocês, ou melhor, da nossa área, melhor dizendo. Digamos que, professor, aquela parte aqui de desenvolvimento, de HTML, de CSS, é muita coisa para eu aprender e desenvolver um aplicativo e tal, e ganhar dinheiro com isso. Pessoal, isso é a questão de querer, tá? De você tornar, ou de você transformar isso num objetivo. Não imagine que as pessoas que desenvolvem, elas começaram sabendo de tudo, não. Então, começaram tendo uma dificuldade muito grande, tá? Assim como alguns de vocês podem ter tido, mas que é algo que vocês podem correr atrás e ir aprendendo cada dia mais, tá? É uma profissão do futuro, é algo que, como vocês bem sabem, as pessoas estão com um celular o dia todo nas mãos. Então, é um mercado em potencial, é um mercado que ainda vai crescer, continua crescendo, vai crescer ainda mais. E pensando com criatividade, a gente consiga cada vez mais desenvolver apps que possam facilitar o dia a dia das pessoas. E quem sabe um desses apps não são os de vocês, onde a ideia de vocês ela vai ser premiada, ou seja, um monte de pessoas está usando, um monte de pessoas estão baixando, um monte de pessoas estão comprando, e aí vocês vão também se manter, vocês vão ganhar o de vocês também. Então é algo que é o futuro. E essa questão de sonhar, todo mundo sonha, mas nem todo mundo corre atrás do sonho. Às vezes é interrompido pela questão de dizer o seguinte: eu não consigo. É um sonho impossível. Pessoal, não existe o impossível, tá? Então basta simplesmente que vocês tornem o seu sonho em objetivo, corra atrás no dia a dia, a fim de vocês poderem conseguir, tá? Na sequência aqui, deixa eu só verificar aqui a minha internet também, tá? Deu uma osciladazinha aqui, mas vamos lá. E ele diz o seguinte, ó, como você montar um projeto de vida, tá? Projetos, pessoal, é algo onde a gente deve planejar, tá? Onde a gente deve fazer anotações, onde a gente deve realmente levar a sério e correr atrás. E aqui a gente colocou três quesitozinhos, tá? Como prazo e recursos financeiros. Por exemplo, eu tenho um projeto de vida. Como é que eu faço para conseguir o meu projeto de vida? Como é que eu faço para realizar o meu sonho ou tornar o meu sonho em realidade? Aí tem aqui, ó, é importante não fugir da realidade. Concentrar-se no que você precisa para alcançar este objetivo.
O número de ações deverá ser descrito quantas vezes forem necessárias. E quando a gente fala como, pessoal, como ele colocou aqui, é importante não fugir da realidade. Então, para a gente ter um sonho, um objetivo alcançado, é preciso que se tenha prazo, talvez é preciso que se tenha recursos financeiros. Então, nem sempre a gente consegue realizar ele de imediato. Então, quer dizer, ele pode ser refeito o passo a passo, tá? Então, é pensar dentro da realidade. Por exemplo, eu vou pensar em um projeto de vida para que eu seja milionário daqui a 5 anos, tá? É meio complicado a gente ficar milionário em 5 anos, né? Então, a não ser que a gente ganhe na Mega Sena, né? A não ser que seja isso daí. E às vezes vem a questão, por exemplo, eu vou desenvolver um app, por exemplo, eu vou fazer um projeto de um app, só que muitas vezes naquele modelo que você fez, talvez ele não vá bombar, né? Você não ganhe dinheiro com ele, mas às vezes é necessário você exatamente refazer, analisar quais são os pontos que não deram certo e tentar novamente, continuar tentando. Eu vi uma reportagem, acho que eu até comentei com vocês na aula passada, que os maiores empreendedores, eles quebraram a cara em alguns momentos, não digo a vocês apenas um momento, em alguns momentos, tá? E nem por isso eles deixaram de tentar, eles não deixaram de empreender, e hoje eles são tidos, por exemplo, como grandes empreendedores. Então, isso é uma amostra para vocês que um projeto de vida, muitas vezes a gente não consegue alcançar ele de imediato. É determinado, ou melhor, é de acordo com o tempo, é de acordo com os ajustes, recursos financeiros. Então, a gente vai pensando o passo a passo. Quando se fala em prazo, por exemplo, cada objetivo deve ser estipulado um tempo para alcançar. Caso contrário, poderá passar a vida toda se frustrando por não tê-lo alcançado. E aí eu complemento o seguinte: quando a gente pensa além dos nossos passos, pode gerar a frustração de não conseguir. E nós sabemos que nem todas as pessoas sabem lidar com a frustração, né? O não ter conseguido aquele objetivo. Então, isso quer dizer que muitas vezes ou o passo a passo não foi tido, ou não foi seguido corretamente, tá? Ou, por exemplo, você adiantou os passos, ou não foi bem feito, alguma coisa desse tipo aí. Então, digamos que você, por exemplo, eu até questionei no início, né? O que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um policial, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um veterinário, e assim sucessivamente. E muitas vezes esse projeto ele já tem que ser feito o quanto antes. Então, o projeto, um exemplo, para que você tenha uma profissão no futuro, para que você consiga passar na universidade, por exemplo, em um curso que você deseja, basicamente consistiria em eu tenho um projeto, por exemplo, para o meu ensino médio, eu não sei agora, né, por causa da pandemia, mas digamos o seguinte: pelas datas eu termino o meu ensino médio daqui a 2 anos. Então, o que é que eu vou fazer para que daqui a 3 anos eu entre na faculdade? Vai ser começar a estudar depois que eu terminar o ensino médio para entrar na faculdade? Não, óbvio que não. Então, é algo que tem que ser algo que tem que começar a estudar o quanto antes. Então, é o dia a dia na sala de aula, por exemplo, um horário que não seja a sala de aula, você está estudando um conteúdo extra, é você poder estar fazendo um cursinho, por exemplo, tá? E aí, consecutivamente, quando for daqui a 3 anos, onde você vai fazer um Enem, um exemplo, aí você vai estar devidamente preparado. E se você não seguir esse passo, aí digamos, daqui a 3 anos, você vai fazer o Enem e você não vai estar preparado. E aí o que acontece? Esse projeto ele vai ser adiado para mais um ano. E que se você não seguir todas as regras novamente, o projeto ele vai passar para mais um ano. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, se o projeto ele for bem feito e você seguir a risca, tudo vai dar certo. Agora, ou melhor, tende a dar certo, né? Agora, se você não seguir a risca, aí é onde geralmente vem a questão das falhas, tá? Um outro... Eu ia colocar agora uma questãozinha aqui, me veio... Sim, só para complementar, tá? Como a maioria de vocês, obviamente, quer uma profissão sustentável, aquilo que vocês sonham.
Então, uma dica que eu vou dar para vocês aí, aproveitem para se preparar para um Enem daqui a 2, 3 anos, tá? E daqui a 2, 3 anos você está preparadíssimo para fazer essa prova, porque quando você termina o ensino médio e você de imediato já faz um Enem, o assunto está fresquinho na sua mente, tá? Você já está, digamos, no ritmo de estudo. Agora, uma outra dica, não façam a burrada, tá? De pararem, por exemplo, eu estudei demais, agora eu vou tirar esse ano para descansar. O ano que vem eu faço o Enem. Não façam essa burrada, tá? Tenta entrar no Enem assim que termina o ensino médio. Então, para isso, vão se preparando antes. É um exemplo de um projeto de vida, tá? Aí o outro passozinho aqui são recursos financeiros. Dependendo do objetivo a ser obtido, você deverá estipular um valor de quanto será investido para atingir tal objetivo. Então, imagina, por exemplo, você pretende, vamos colocar aqui, você pretende, quando terminar o ensino médio, você fazer um curso de direito, vamos dizer particular, digamos assim, tá? E aí depende de um recurso financeiro. Então, não deixe para querer se planejar ou querer um recurso financeiro naquele exato momento que você está precisando. Então, cria um planejamento antes. Então, quando eu terminar, eu vou entrar na faculdade, por exemplo, a faculdade é particular, eu já sei que a mensalidade custa tanto, então o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu já vou procurando um emprego ou uma forma de renda para me manter na faculdade. Basicamente consiste nisso daí, tá? Transporte, mensalidade, ou seja, todo o custo que envolve o processo de estudo. Isso é apenas um exemplo de um projeto de vida, tá? Então, simples. Uma outra dica que eu dou a vocês bastante é porque assim a nossa mente ela é muito falha, tá? A gente não lembra de todos os detalhes daqui para amanhã, um exemplo, ou a semana que vem, nós não sabemos todos esses detalhes. Então, uma dica muito importante que eu dou a vocês, tá? Não vem nas papelarias aqueles blocozinhos coloridos, agora que eu não lembro o nome, tá? É uma boa, tanto para a questão da organização do tempo, que a gente já falou sobre isso, quanto também para ajudar a montar no seu projeto de vida, tá? Então, você vai lá, ele é destacável, ele é autocolante, então você coloca a sua observação, coloca lá na parede do seu quarto, na porta do seu guarda-roupa, e dessa forma, pode ser considerado também como projeto de vida para que vocês possam ir executando as tarefas pré-determinadas por vocês, tá? Existem algumas ferramentas na internet que, na verdade, ela não tem, se vocês forem procurar, vocês não vão encontrar exatamente como projeto de vida, mas se vocês procurarem, por exemplo, ferramentas de gestão de projeto, tá? Então, vai ter um monte, vai ter uma, por exemplo, chamada de Gantt, vai ter um monte mesmo, tá? Se vocês colocarem, por exemplo, no Google, as melhores ferramentas para gestão de projetos, e essa gestão de projetos, geralmente essas ferramentas elas são utilizadas dentro das empresas na montagem de um projeto, tá? Que envolve várias pessoas, mas que pode ser feita também por vocês para um projeto de vida. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada de Gantt, por exemplo, que você cria lá uma tarefa, você define quando é que essa tarefa vai iniciar, quando é que essa tarefa vai finalizar, quando finalizar essa, qual vai ser a próxima tarefa. Então, você pode fazer todo um planejamento, por exemplo, seu, digamos que você faça por mês, digamos que você faça ele por trimestre, semestre, por ano. E aí, consequentemente, se você vai seguindo todo esse projeto aí, vocês tendem a conseguir os objetivos na vida de vocês, tá? Mas, sem dúvida, eu digo a vocês, planejem, tá? Não seja uma folha de papel que o vento vai levando para onde deseja, ou seja, deixa a vida me levar, né? Não sejam dessa forma, não, porque muitas vezes a vida, ela, ela dá um caminho duplo aí, e às vezes as pessoas não interpretam qual caminho correto deve seguir, e aí que termina seguindo o caminho errado e se dá mal. Então, se planejem, tá? Se planejem para a vida de vocês,
tracem objetivos, são coisas pessoais, tá? Então, vocês podem pegar uma folhinha de papel e dizer o seguinte, ó, no mês de junho, por exemplo, uma coisa, eu não vou dançar forró porque não vai ter festa, né? Não vai ter São João. Então, eu vou fazer isso, isso e isso, tá? Por exemplo, deixa eu me colocar um exemplo aí. Assim que colocou a quarentena, eu coloquei um desafio para mim. Eu não gosto da linguagem de programação Java porque eu acho ela muito complexa, tá? Tanto é que ela é tida como uma linguagem de alto desempenho. Ela é muito complicadinha, mas eu coloquei como objetivo o seguinte, ó, nessa quarentena eu posso não aprender, mas eu vou começar a estudar Java, tá? Então, tá com alguns dias, eu instalei os programas necessários e a correria me atrapalhou. Então, de ontem para cá, comecei a pesquisar conteúdos, baixar conteúdos, comprar cursos, comprar livros, porque é uma coisa que eu tracei como meta, tá? Nessa quarentena, estudar Java. E aí eu lanço também para vocês um desafio, né? Lancem-se ao desafio de aprender algo novo durante essa quarentena, tá? Tenho esse projeto de vida aí, de aprender algo novo, né? Então, pensem aí no que vocês podem lançar, ou nesse caso, ou aprender algo novo, ou fazer algo novo, tá? Tá aí um desafio para vocês. Pensam aí, depois até vocês podem me colocar, até mandar no privado, por exemplo. Beleza, Lucas? No privado, professor, meu objetivo, ou seja, o meu desafio, nessa quarentena, eu pensei, eu vou fazer coisa tal. Tenta fazer para quando a gente volta para as aulas normais, a gente possa debater sobre isso. O que foi que a gente fez de novo? O que foi que nós aprendemos de novo? Tá? Então, aproveitem esse tempo para que vocês evoluam e tudo isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Tá, pessoal? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Ainda falando sobre o projeto de vida, ele dá aqui um exemplo. Por exemplo, o objetivo. Então, você pode até fazer uma tabelazinha, tá? Uma tabelazinha como essa no Word, até no celular vocês têm, se for o caso. Porque o projeto de vida, você pode fazer de qualquer forma, anotando no papelzinho, criando uma planilha, usando, por exemplo, o Gantt, que é um projeto, aliás, uma ferramenta de projetos. E ele vem aqui, qual é o objetivo que você quer? Vamos lá, por exemplo, concluir um curso em um tempo mínimo, ou realizar uma viagem, ou uma formação superior. Aí você pode colocar aí. E primeiro você coloca o objetivo, depois você coloca como eu vou fazer. Você tem que analisar. E de que forma você vai fazer isso daí? Por exemplo, ele está dando aqui o exemplo seguinte. Concluir um curso em um tempo mínimo. Por exemplo, estudar e se dedicar além do tempo hábil das aulas. Quando você fala se dedicar além do tempo hábil das aulas, é exatamente você estar se preparando naquele momento que você está, digamos, desocupado, sem fazer nada. É estudar um pouquinho mais para que você não venha ficar em módulos, em matérias e assim sucessivamente, tá? Inclusive, eu digo o seguinte, não vão pensando que eu sou que eu sempre fui um exemplo, não, porque eu já quebrei a cara e já fiz algumas coisas erradas, sim. Quando eu era adolescente, não sei se eu já comentei com vocês, eu me sentia meio, digamos, eu via que era chato ser rotulado como o CDF da turma, tá? Porque eu tirava notas boas, aquele negócio. E aí eu lembro como hoje, na minha quarta série eu disse o seguinte, esse ano eu não estudo, porque eu não queria que as pessoas se aproximassem de mim só para fazer uma prova em dupla, só para filar comigo, alguma coisa assim. E resultado, eu me arrependo pelo resto da vida, eu me arrependo até hoje, tá? Porque quando chegou, muito bem, eu participava das aulas, debatia com o professor, fazia as tarefas na aula, mas quando eu chegava em casa eu jogava os cadernos de lado, tá? Resultado, quando chegou no final do ano, todos os meus amigos seguiram para a quinta série na época, né? Que hoje é quinto ano. Hoje, na verdade, é quarto ano, eu acho. E aí o que acontece? Todos foram e eu fiquei. Então aquilo dali foi um tapa na cara enorme que eu tive, tá?
E aí depois eu fiz uma promessa, eu disse o seguinte: a partir de hoje eu não fico em nenhuma matéria mais, tá? E aí o que foi que eu fiz? Qual foi o meu projeto? Qual foi a minha ideia? Eu estudava para valer no primeiro, eu estudava para valer no segundo, eu estudava para valer no terceiro. Quando chegava no terceiro, eu já conseguia todas as notas que eu estava precisando, tá? Então, quando chegava, por exemplo, para fazer o quarto bimestre, a maioria das matérias eu já estava aprovado, então só faltava uma nota, duas, ou seja, uma matéria, duas matérias, no máximo três matérias, para isso era precisando de dois, três para passar. E nunca mais naquela questão: eita, será que eu vou passar? Ou eu vou ter que tirar uma nota 8 ou 9 para poder passar no módulo. Então, assim, eu tive isso como projeto de vida e assim eu fiz até eu terminar a faculdade, tá? Eu não paguei uma matéria sequer na faculdade. Todas as matérias eu fui passando, todos os módulos fui passando, e sem ser simplesmente pela média. Com certeza teve um ou outro que foi pela média, mas a maioria é sempre acima da média, tá? Então é você colocar algumas coisas como prioridade. Outra coisa vem o seguinte: recurso de tempo. Se eu quero concluir um curso em um tempo mínimo, eu vou ter que estudar além do mais, ou seja, além das aulas normais. E agora vem, por exemplo, eu crio uma ideia que eu vou estudar 4 horas por semana, tá? Ou seja, eu vou conseguir em um tempo menor. Então, digamos que você diz o seguinte: o meu projeto é um Enem. O meu projeto é daqui a 2 anos eu passar no Enem. E aí, se você colocar o seguinte, por exemplo, organizar um tempo no seu horário, de dizer o seguinte: bom, eu vou para a escola no horário da manhã, tá? Eu vou chegar em casa, digamos, meio-dia, digamos assim, vou almoçar, vou deitar, vou descansar, tá? Quando for lá para as 3 horas da tarde, eu estudo, ou seja, eu vou responder as tarefas, tá? Ou seja, eu vou fazer os trabalhos da escola de 3 às 5. Beleza, é uma responsabilidade que eu passo a ter. Então, eu tenho de 3 às 5 a resolver os trabalhos da escola. E descanso novamente, vou jantar, vou descansar. Quando for lá para 8 horas da noite, mais ou menos, 8, 9 horas, você vai lá e estuda o conteúdo extra, tá? Você pega uma apostila de preparatório para o Enem, você vai no YouTube e coloca lá preparatório do Enem, você vai conseguir milhares de aulas que você pode se preparar. Então, quer dizer, você pode estudar um conteúdo extra. Então, observe que poucas pessoas fazem isso, tá? E o que torna algo ser tão concorrido é que as pessoas pensam igual. Não existe concorrência, por exemplo, aliás, a concorrência é menor para as pessoas mais preparadas. Então, se você observar, por exemplo, um concurso público, aquelas áreas que pagam mais, o número de inscritos são menores. Por quê? Porque existe poucas pessoas preparadas, ou seja, a concorrência ainda é menor. Tá, pessoal? Então, a mesma coisa é na faculdade, certo? Muita gente faz, a medicina é muito concorrido, mas nem todas as pessoas vieram estudando da forma que você está estudando, ou seja, de forma antecipada. Então, é um projeto de vida, tá? E o projeto de vida envolve também você abdicar de algumas coisas. Por exemplo, professor, eu não vou me divertir? Vai, claro que vai. Então, você vai ter o quê? Você vai ter por exemplo, um final de semana para se divertir, tá? Você pode dizer o seguinte: que eu vou estudar durante a semana, eu vou ter um dia de folga, ou seja, à noite, um dia de semana eu não vou estudar, e assim você consegue, tá? Eu posso até citar como exemplo: eu tenho dois amigos, dois irmãos, que foram para a Bolívia fazer medicina e voltaram, terminaram o curso de medicina, mas eles não conseguiram o Revalida, que é um concurso, basicamente, que tem que fazer para revalidar o certificado no Brasil, porque terminou na Bolívia, mas ele não pode exercer a profissão no Brasil sem esse Revalida. Resultado: o curso preparatório para o Revalida é muito caro. O que é que eles estão fazendo? Um comprou os livros de preparatório, que vem videoaula, que vem tudo, como eram irmãos, eles dividem
né? Então, o que é que faz? Eles não saem de casa, eles estudam mais de 6 a 8 horas por dia, tá? Só tem um dia que eles não estudam, que é o domingo, tá? Mas é de 6 a 8 horas por dia, de segunda a sábado. E isso é um projeto de vida. Eles estão, na verdade, se abdicando de estarem saindo, tá? De estarem saindo, para que no futuro eles tenham um conforto e tenham, obviamente, a profissão deles, possam exercer a profissão deles. Então, quer dizer, projeto de vida é isso, é a gente sacrificar algumas coisas para a gente ganhar lá na frente. Tá? Não é simplesmente a gente querer abarcar o mundo todo, ou seja, a gente fazer tudo que a gente gosta a hora que a gente gosta. Isso não é um projeto de vida, tá? Aí ele dá outras possibilidades, como a realização de uma viagem, ó, pesquisar os locais de acordo com minhas tendências e curiosidades, para um período de um ano, quando estarei de férias, a partir do início da pesquisa, calcular o investimento e tal. Ele dá uns exemplozinhos aí que a gente pode seguir. Tá? E onde eu quero chegar com isso? Que vocês podem ser, vocês podem ir aonde vocês quiserem. Agora, depende de vocês, tá? Depende de vocês. Não é vocês estarem também, pessoal, muitas vezes esperando que os pais de vocês digam o seguinte: não, quando terminar o ensino médio eu pago uma faculdade para vocês, tá? Consigam as coisas pelo mérito de vocês. E não simplesmente porque seus pais ou qualquer outras pessoas lhe proporcionaram isso. É ótimo os pais proporcionarem isso para os filhos. E se vocês conseguirem isso com a própria força? Né? Ah, eu consegui uma faculdade de medicina porque eu estudei. Né? E o outro eu dizer o seguinte: eu estou numa faculdade de medicina porque estão pagando para estar aqui. Imagina aí a sensação entre um e outro. Tá? A questão do poder, do querer, ela é super importante. Eu tive dois alunos, há uns anos atrás, né? Quando eu, na verdade, digamos que, deixa eu ver aqui, há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Eu tive dois alunos aqui, em São Sebastião mesmo, que eles eram indígenas, ou seja, eles eram índios. Na época, pessoal, aqui a mensalidade da escola que eu dava aula era R$ 50, tá? E eles moravam no sítio, né, numa aldeia, e às vezes conversando com a mãe de um deles, eles me falaram o seguinte: professor, o senhor não sabe da dificuldade que a gente passa para manter eles aqui estudando. Então, observa que eles moravam numa aldeia, o índio ele é descriminalizado, não tem tantas oportunidades, mas eles criaram a deles. Então, eles estudaram comigo, ótimos alunos, tá? Eles despertaram o interesse pela informática, conseguiram fazer o IFAL, tá? Fizeram a prova, o primeiro ano de IFAL, ou seja, o primeiro ano do IFAL em Arapiraca, eles conseguiram passar, tá? E aí eles fizeram informática no IFAL. Em seguida, um fez o concurso para um CISAL, que é a Faculdade de Medicina de Maceió, do Estado, né? Passou para ser funcionário da universidade, mas continuou estudando. E o outro passou no Enem para a Universidade Federal de Pernambuco para o curso de Direito. Sendo que nesse mesmo período aí, eles fizeram o Enem e passaram os dois juntos para a medicina em Maceió, na Uncisal. Então, quer dizer, um é funcionário e estuda medicina na própria Uncisal, e o outro passou também. Então, quer dizer, os dois vindo de uma família pobre, de uma família carente, indígena, e que moravam no sítio. Aí vocês pensam e reflitam aí. Olha o conforto que muitos de vocês têm, tá? E às vezes vocês podem até perder certas oportunidades. Cara, os dois lá vieram de uma dificuldade muito grande. E aí vocês me perguntam o seguinte: professor, certamente eles tinham internet em casa. Não tinham, pessoal, internet em casa não, tá? Então, assim, eu tô falando nós no sentido geral mesmo, tá? Nós colocamos muitas vezes dificuldades nos nossos objetivos. Ah, eu não vou conseguir um Enem porque eu moro no sítio. Ah, eu não vou conseguir passar para a medicina porque minha família é pobre. Pessoal,
a dificuldade está dentro da nossa cabeça, tá? Então, vocês são jovens, vocês são inteligentes. Agora, faça um projeto de vida, tá? Comece a anotar aquilo que você quer e comece a correr atrás do objetivo de vocês. Aí ele vem aqui, por exemplo, reconhecendo seus pontos negativos. Tem duas coisas importantes. Que primeiro é reconhecer os pontos negativos. Mas por que, professor, eu tenho que reconhecer meus pontos negativos? Porque eu tenho que saber quais são os meus pontos fracos para que eu possa melhorar, para que eu possa fortalecê-lo. E eu posso também, aliás, eu devo saber quais são os meus pontos positivos, porque são neles que eu vou investir, são neles que eu vou continuar reforçando, digamos, melhorando cada vez mais. Porque muitas vezes são os pontos positivos que fazem a gente conseguir os nossos objetivos, então vou reforçar, vou continuar mantendo os pontos positivos. E ele diz o seguinte, ó, consideramos que todos nós possuímos qualidades e defeitos, e que é importante reconhecê-los em momentos valiosos da nossa vida. Reconhecer um ponto negativo, ser autocrítico, às vezes é muito difícil. Porém, esses pontos negativos podem ser a influência para o seu insucesso. Ou seja, algum de vocês aí tem dificuldade em assumir erros? Fala aí para mim. Vamos lá? Alguém tem dificuldade de dizer assim, eu errei? Ou de assumir as coisas erradas que fez? E, pessoal, vamos lá colocar aí, se alguém tiver. Evaniele, boa noite. Luana tem essa dificuldade. Quem mais, pessoal? Lucas tem essa dificuldade. Então, pessoal, ó, é importante a gente saber reconhecer que a gente errou, que a gente falou errado, tá? Que a gente falou que não devia, tá? E muitas vezes a ação de você chegar e dizer eu errei, tá? Desculpas, isso daí deixa você ainda maior. E muitas vezes você é até admirado pelas pessoas por isso, tá? A Irã colocou em algumas situações, né? Então, aí o que acontece? Muitas vezes é mais fácil a gente ser elogiado em uma atitude de assumir que eu errei, tá? Ou assumir que eu tenho uma falha, tá? Nós vamos ser bem mais bem vistos do que mesmo pelos pontos positivos, tá? Então, assim, quando eu era criança, eu era meio presepeiro, sabe? E aí o que acontece? Na escola que eu estudava, tinha uns pés de castanhola, e os pés de castanhola ainda estavam baixinhos, e tinha umas galhas e tal. E resultado, assim que eu cheguei, tinha chovido, então estava uma lama, eu fui me pendurar na galha de um pé de castanhola, para fazer aquele macaquinho, sabe? De botar o corpo entre os braços e voltar e tal. Resultado, os professores não tinham nem entrado ainda na sala, tá? Resultado, a galha quebrou. E foi uma vaia tremenda que eu recebi, uma vaia muito grande. Eu simplesmente baixei a cabeça, peguei a galhazinha da árvore, levei lá para os fundos da escola, deixei lá. E daqui a pouco chega a diretora e perguntou quem é Jadiel. Aí eu levantei a mão. Aí Jadiel, por causa de você, toda a turma vai ficar de castigo, ou seja, ninguém vai para o intervalo. Aí eu disse, diretora, quem quebrou a galha fui eu, não foi os meus colegas. Então eles não têm nada a ver, quem quebrou fui eu, então quem tem que ser penalizado sou eu. Aí ela disse, não, todo mundo vai ser. E aí saiu da sala. Resultados, os meus colegas ficaram me crucificando porque eles estavam sendo responsabilizados por uma coisa que eles não fizeram. Justo, né? E aí simplesmente, claro, não, pessoal, quem errou fui eu realmente não vou sair da sala. Ou seja, eu obedeci o castigo que a diretora deu. Mas eu fiquei na sala, na porta da sala, na hora do intervalo, dizendo o seguinte, vai essa fila aqui. Aí eles iam, faziam o lanche, iam ao banheiro e tal, voltava. E depois vai essa outra fila. Resultado, todo mundo foi para o intervalo, né? Para o recreio, que na época falavam de recreio. Então, quer dizer, é a gente assumir que a gente errou, tá? E assim eu fiz por muitas vezes, né? Então, eu, quando errava, por exemplo, eu digo, ó, eu errei, tá? E aí eu era penalizado por isso, tá? Então, é importante esse momento da gente dizer, ó, eu, por exemplo,
como eu já falei para vocês, eu tenho um ponto negativo que é falar em público, tá? Isso eu já comentei com vocês. Então, eu assumi que eu tenho essa dificuldade. E aí, a Microcamp me propôs, ou seja, algumas possibilidades de falar em público, e eu, claro, vou lá e falo. Mas, assim, foi uma coisa que primeiro eu tive que assumir que eu tinha essa dificuldade e assumir que eu precisava melhorar. Então, por exemplo, a cada 3 meses, basicamente, na Microcamp tem uma formatura, me chamam para ser paraninfo da turma, eu tenho que discursar. Então, na primeira vez que eu fui discursar lá, o auditório cheio, eu suava bastante, tá? Mas mesmo assim, tentando não passar esse nervosismo. Hoje, basicamente, assim, dá o friozinho na barriga e tal, mas não é aquele problema que eu tinha antes. Então, muitas vezes o problema está dentro da gente. E aí basta que você entenda, ou seja, reconheça que você tem pontos negativos e que você precisa melhorá-los. Tá, pessoal? Compreendeu aí essa parte de reconhecendo seus pontos negativos? Todo mundo está conseguindo assimilar? Hein, pessoal? Evaniel, o próximo módulo será o Windows, tá? Só para deixar claro aí. Tranquilo, pessoal? Todo mundo aí está compreendendo? Até agora só a Laura e a Luana disseram que compreenderam. E novamente eu, naquela de cobrar de vocês uma interação, tá, pessoal? Assim a aula fica muito chata, tanto para mim quanto para vocês, porque eu só falo e vocês não falam nada, vocês não interagem, tá, pessoal? Então, todas as aulas eu estou cobrando isso de vocês. Vamos lá. Aqui vem características de personalidade, tá? Por exemplo, eu vou falando aqui quais são os pontos positivos, e aí vocês vão imaginando aí quais pontos positivos vocês têm, depois eu falo os pontos negativos, tá? Por exemplo, quais são os pontos positivos? Inteligentes. Imagino que todos consideram-se inteligentes. Felizes, tá? Sociável. Então, aquela pessoa que socializa, né, com outras e tal. Simpático, equilibrado, confiante, generoso, sincero, hábil, humano, satisfeito, autoconfiante, honesto, companheiro, tolerante, altruísta, perseverante e aplicado. Então, eu imagino aí que vocês têm boa parte desses pontos positivos aí, tá? Agora vamos lá aqui para os pontos negativos, e aí vocês imaginam aí, não sabia que isso era um ponto negativo, eu não sabia que eu tinha essa parte negativa aí. Pouco comunicativo. Certamente tem alguém, né? Pouco comunicativo, e você vê que é um ponto negativo. Desequilibrado, agressivo, indelicado, inseguro, isolado, negativo, irritado, perverso, autoritário, amargurado, vingativo. Só para ressaltar, tá, pessoal? Eu era muito vingativo quando eu era criança, tá? Era adolescente. Se alguém batesse em mim, podia ter certeza que ela apanhava na mesma hora, tá? Ou seja, apanhava os dois. Então, se fizesse alguma coisa comigo, podia ter certeza que ia ter troco. Hoje, graças a Deus, eu não sou tão vingativo, eu diminui bastante, tá, pessoal? Mas, assim, foi algo que eu vim melhorando durante muito tempo, tá? Aí vem instável, falso, mesquinho, egoísta, infeliz e dissimulado. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Teve alguém aí que achou mais pontos negativos do que positivos? Hein, pessoal? Tem alguém aí que observou que tem mais pontos negativos do que positivos? Sim, pessoal. Vocês demoram, né, a responder, viu? Ninguém?
tranquilo, né? Graças a Deus. Oi, Aran, pode falar. Não, Aran, você não já estava... Ah, tá, caiu, beleza. Aran, nesse slide aí é só os pontos positivos e os pontos negativos, né? Exatamente para vocês fazerem uma análise, quais pontos positivos vocês têm, quais pontos negativos vocês têm. E a partir daí, obviamente, vocês fazerem uma análise, né? E lembrando que, basicamente, aí nessa relação, ele está o oposto, tá? Um do outro, certo? Pouco comunicativo, aí vem lá, por exemplo, questão do sociável e assim, ou muito comunicativo, digamos assim. E como eu falei no slide passado, para você crescer, você vai ter que fazer uma autocrítica, tá? E dizer o seguinte, bom, eu tenho pontos negativos e eu tenho que melhorar esses pontos negativos. Ninguém está pedindo para que você seja perfeito, para que você tenha todos os pontos positivos e nenhum negativo. Ninguém está falando nisso, porque, sobretudo, nós temos que ser nós mesmos. Agora, obviamente, o conteúdo aí é trabalhar o desenvolvimento de vocês. Então, é vocês analisarem e dizerem o seguinte, bom, o que é que eu posso melhorar? Por exemplo, tem alguém que pode melhorar essa questão da comunicatividade? Aliás, comunicatividade, é isso mesmo, né? Me enganchei aqui, mas é isso mesmo. Então, tem pessoas que vão precisar, digamos, melhorar esse ponto aí. Tem pessoas, por exemplo, pode ter alguém que sempre pensa negativo? Pode ter. E aí a gente já sabe que o poder da negatividade, ela realmente atrapalha. Se a gente pensa que as coisas vão dar errado, elas realmente tendem a dar errado. Então, pensa positivo, tá? Ajuda. Pelo menos incentiva e a gente vai querer sempre mais. Certo? Então, faz essa autoanálise aí de vocês, dos pontos positivos. Olha quais os pontos positivos que vocês têm. Olha quais os pontos negativos que vocês têm aí também. E veja uma forma de vocês dizerem o seguinte, realmente eu tenho que me tornar melhor. Tá? Eu realmente tenho que evoluir. Certo? Então, faz essa análise aí. É bom até que vocês vão anotando, porque é muita informação, para que vocês possam fazer essa autoanálise, tá? Aí ele vem o seguinte, seja você. É importante salientar que você é nato de algumas características que sempre irão compor a sua personalidade. Com o decorrer do tempo, se estas características forem extremamente negativas e você perceber que estão influenciando em seus resultados, será a hora de trabalhá-las. Porém, é importante que seja sempre vocês dentro de suas características reais. Tá? Então, as pessoas elas são únicas. Tá? Ninguém vai ser igual um ao outro. Então, por mais que você tenha alguns pontos positivos, a outra pessoa pode não ter aqueles mesmos, ele pode ter outro, e vice-versa a questão dos pontos negativos também. Mas, assim, evolua dentro de você. Né? Você tem, por exemplo, a questão de não conseguir se comunicar, tá? Mas eu sou fechado. Pessoal, pelo menos profissionalmente falando, seja comunicativo, tá? Eu sou tímido, mas como eu já falei para vocês, no mercado de trabalho a timidez ela tem que ser deixada de lado. Então, eu sou tímido, eu vou para uma entrevista de emprego, deixa a timidez na porta, tá? Quando sair você pega ela de volta. Mas, por exemplo, profissionalmente falando, seja comunicativo, tá? Então, são algumas coisas que a gente pode colocar e que, obviamente, vai ajudar no desenvolvimento pessoal de vocês, tá? Tem muitas coisas que não vai ajudar no mercado de trabalho, tá? Vai atrapalhar bastante. E eu posso adiantar para vocês que no futuro, bem próximo aí, né, para alguns e o futuro hoje para outros, e participar, por exemplo, de uma seletiva de trabalho, e na seletiva lá, por exemplo, você deixou um currículo e o currículo, digamos, você foi selecionado porque você tem um curso, por exemplo, de informática, você estudou e tal, mas vamos para testes situacionais, que é o que vai acontecer, tá? E esses testes situacionais, muitos desses pontos positivos serão colocados em xeque para realmente saber se vocês têm aquele perfil ou não.
Imagina, por exemplo, você trabalhar com atendimento ao público e você é pouco comunicativo, tá? Imagina você trabalhar com atendimento ao público e você ser intolerante, tá? Imagina, por exemplo, você trabalhar com atendimento ao público e ser irritado. Imagina só, né? Imagina, por exemplo, você tá atendendo ao público e você ser vingativo com as pessoas dentro do público. Imagina se os professores fossem vingativos. Imagina como seria. Então, muitas vezes, nós temos que engolir sapos mesmo, tá? Nós temos que engolir sapos mesmo, porque é isso que vai separar o seu profissional do seu pessoal, tá? Então, vão ser colocados em xeque alguns testes para vocês, e esses testes, obviamente, vai ficar aquelas pessoas que têm o perfil que a empresa deseja, tá? Como eu acho que até que eu já coloquei para vocês do CMI, que foi marcou uma entrevista, tá? Alguns alunos foram participar, processo seletivo, e aí foi o que eles fizeram. O atendimento começava às 9 horas, deu 9, deu 10, deu 10 e meia, e nada deles começarem a atender. Mas o que é que eles queriam fazer? Testar as pessoas que estavam participando. Então, como elas se sentem ao esperar? Tá? E esperar por um tempo, uma diferença de tempo muito grande. É exatamente isso que os clientes fazem lá. O que os pacientes fazem lá é esperar. Então, é pensar que é pessoas preocupadas, né? Pessoas que realmente queiram resolver atender aquele cliente em um tempo mais rápido possível. Então, foi feito esse teste de tempo, foi feito um teste de uma mulher cair, né? De um idoso cair, e aí observar quem é que vai ajudar ou não. Então, quer dizer, as empresas elas vão fazer vários testes, tá? Então, ela também não vai dizer o seguinte, ó, eu vou fazer um teste agora para ver se você é desequilibrado ou não. Não, pessoal, ela não avisa, não. Os testes eles são colocados e aí eles vão observando só o seu comportamento e eles vão fazendo as anotações, tá? Então, analise aí, anota quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, analisa como é você no momento, tá? Ou como você está, e a partir daí você, obviamente, vai fazer o seu próprio julgamento e melhorar naquele quesito que for necessário. Tá, pessoal? Vamos lá. Mudando de assunto aqui, vamos para o construa sua marca, tá? E o que é a marca, né? O construir sua marca, na verdade, é um marketing pessoal, né? Nós temos o marketing de empresa e nós temos o marketing pessoal. E o que é que acontece, pessoal? O marketing ela é tão importante, tá? O Lucas colocou aqui, pessoal, minha internet está muito ruim, a voz do Senhor está travando muito para mim. Deixa eu ver se é a minha internet aqui, Lucas. Eu acho que é a minha, Lucas, que ela está dando umas osciladas aqui, tá? Mas aí quando você não for entendendo aí, você vai repetindo. Ela está dando umas osciladazinhas aqui, possa ser que juntando a minha e a sua fica uma partezinha de travar bastante. Mas assim, uma osciladazinha é pouco, tá? Só uma falhazinha aqui, outra falhazinha ali, mas não é igual aos outros lá que ficava travando bastante. Vamos lá. Então, muitas vezes, pessoal, a questão do marketing, tá? Ele faz com que a gente cresça, ou seja, na verdade é a gente, né, que tem que fazer o marketing. E aí a gente vai crescendo de acordo com que as pessoas vão nos conhecendo, porque as pessoas vão nos dando uma credibilidade maior. E aí, por exemplo, vou colocar aqui uma pergunta para vocês. As mães de vocês aí certamente já pediu para vocês comprarem palha de aço, né? E aí elas pediram, fulano, vá ali no mercadinho ou na venda comprar palha de aço ou vá ali na venda do mercadinho comprar Bombril. O que foi que a mãe de vocês pediram para vocês? Me dizem aí, por favor. Ela pediu para comprar Bombril ou pediu para comprar palha de aço? Vamos lá, pessoal, me respondam aí, por favor, uma perguntinha simples, tá? João Vitor Bombril.
Hein, pessoal? Vamos lá, Irã Bombril, Lucas Bombril, mais alguém aí que já foi? E aí, Wesley? Vamos lá, Daniel? Felipe, Bombril, vamos ver aqui, né? Vamos lá, Laura. Vai, Vaniele. Preciso, pessoal, da interação de vocês, tá? Então, aí digamos o seguinte, pessoal. A mãe de vocês pede para vocês comprarem Bombril. E se chegar lá no mercadinho e não tiver Bombril, tiver a Solan, por exemplo, vocês vão comprar ou não? Tá? Porque a gente sabe que o produto em si é palha de aço, né? Bombril é a marca, pessoal. Só que o marketing ele foi tão bem feito, tá? Que botou na ideia da gente que a palha de aço é Bombril. Da mesma forma, quando se fala, vá comprar Coca, por exemplo, as pessoas vão comprar Coca-Cola, né? As pessoas não vão comprar Pepsi. Ah, não comprei Coca não, porque não tinha, comprei Pepsi, né? Um exemplo aí. Então, quer dizer, isso é um marketing de um produto, tá? De uma empresa e tal. E o marketing pessoal, o que seria, tá? O marketing pessoal, pessoal, é como as pessoas me assimilam quando ouvem o meu nome ou me veem, tá? Por exemplo, se você vê um médico que ele é conhecido por ajudar as pessoas, é um médico bom que resolve os casos e tal. Quer dizer, é um médico fulano que está atendendo, aí sim, ele resolve, é um ótimo médico. E quando, por exemplo, é um médico que a gente diz que é ruim, né, que não resolve os problemas, é o marketing, tá? Da mesma forma como eu sei que vocês conhecem aquele professor chato que se chama Jadiel, né? Você conhece muitas vezes um professor, por exemplo, que é muito exigente. Você conhece, por exemplo, um professor que ele é enrolão, tá? Então, quer dizer, cada profissional ele vai trabalhando o seu marketing. Por exemplo, tem profissionais, vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou mandar fazer um portão para mim, ou seja, para minha casa. Mas se eu mandar o serralheiro fazer, o serralheiro fulano fazer, se eu pagar o dinheiro antes, ele não faz. E olha o marketing que ele desenvolveu, né? Olha o marketing que ele foi criando. Mas por que esse marketing? Porque foi algo que ele foi criando, ou seja, em algum momento ele foi enrolando alguém, ou ele não foi fazendo da forma correta, tá? Esse marketing negativo. E o marketing positivo, vou mandar fulano fazer o portão, o cara lá é desenrolado, ele faz muito bem, entrega no prazo correto. Foi o marketing que ele desenvolveu. Então, o que é que eu digo a vocês enquanto o marketing profissional, tá? Façam de tudo para vocês serem vistos como pessoas boas, tá? Porque todas as vezes que as pessoas lhe veem, todas as vezes que as pessoas ouvirem o seu nome, vai sempre relacionar a coisa tal, tá? Imagina, por exemplo, um jovem em uma cidade pequena que ele é considerado como, por exemplo, um bagunceiro. Ele bagunça na escola, um exemplo, bagunça na rua, empina moto, empina bicicleta e tal. Aí o que acontece? É o marketing dele. Ele está aproveitando a vida do jeito dele, mas ele está. E aí, digamos o seguinte: o cara vai para a casa da Laura, namorar com a Laura, aí os pais da Laura dizem o seguinte: não, fulano, aquele bagunceiro, olha o marketing que ele desenvolveu, né? Ou seja, já tem uma forma negativa de aceitação aí. Se fosse aquele cara estudioso, fulano, né, filho de Beltrano, não, gente boa, tal, tranquilo, beleza, vamos deixar. Então, quer dizer, o nosso marketing, inclusive, pessoal, posso ressaltar para vocês o seguinte: o marketing, ele nunca vai ser finalizado, ou seja, o marketing, ele é um constante desenvolvimento. Por exemplo, eu estou com 14 anos de sala de aula, mais ou menos, tá? Então, esse marketing, na verdade, assim, não
nunca assim, parei exatamente para analisar como é que as pessoas me veem. Mas eu imagino que não me veem como uma pessoa enrolando, como um professor enrolando e tal. Pelo menos eu imagino que não seja dessa forma. Mas fizeram um bingo, né, na Microcamp e eu sou conhecido como professor que dá uma lição de moral nos alunos. Né? Quem nunca levou uma lição de moral é o professor Jadiel. E aí eu paro até para pensar, não acho isso assim, não era esse o marketing que eu queria, mas não me arrependo, porque muitas vezes eu dou uma lição de moral no aluno, ou na turma, como já aconteceu várias vezes, porque eu sei que o aluno, eu sei que a turma pode dar mais. E quando eu falo em pode dar mais, é dentro daquele resultado que a gente está trabalhando, né? Dentro daquele estudo. Então, eu fico realmente puto da vida quando eu estou passando um conteúdo e eu vejo que as pessoas, eu sei que ele é relevante e as pessoas não estão nem aí para ele, né? Sendo, por exemplo, que eles estão pagando para assistir o curso. Então, eu fico puto principalmente também porque quem paga são os pais, né? Quem paga são os pais, então os pais estão suando, aquele trabalho, eu sou pai, eu sei que não é fácil, né? Então estão suando, trabalhando para pagar e o aluno jogando dinheiro fora, né? Então, um exemplo só para comparar aí, eu já tive uma turma de web, que basicamente já era tudo pai de neto, como diz o ditado, né? Tudo, ou tinha um ou dois adolescentes, mas a maioria já era pessoas maiores de idade, né? Pessoas casadas, pessoas... E eu não dava lição de moral, né? Por quê? Porque quem estava pagando a mensalidade eram eles, né? Que era um curso de web. Então, eles que estavam pagando a mensalidade. Poxa, se eles não querem aprender, eu vou querer. Mas é diferente para o jovem, entendeu? Então, essa é a questão. Mas é um marketing, não deixa de ser um marketing. Seja positivo ou negativo, mas eu pelo menos penso de forma positiva, certo? Então, o nosso marketing, inclusive, pessoal, nós podemos perder o marketing a qualquer momento. Por exemplo, vamos ver aí alguns médicos, vamos colocar a história do João de Deus aí, tá? João de Deus sempre foi tido como uma pessoa exemplo e tal, teve esses problemas aí com a justiça, quer dizer, tudo que ele construiu durante não sei quantos anos lá, 40, 50 anos de vida, ajudando, entre aspas, né? Não vou julgar também, mas ajudando as pessoas, simplesmente ele perdeu, né? Quantos médicos, por exemplo, eram tidos, por exemplo, o Abdel Maci, não sei se vocês já acompanharam, né? Era um médico renomado de São Paulo, e a partir de um momento simplesmente ele perdeu todo aquele elogio que as pessoas tinham sobre ele, todo aquele marketing de o melhor médico e tal, ele perdeu, ou seja, todo o marketing que ele construiu durante a carreira dele, ele perdeu em um determinado ponto. Então, o marketing é isso, é um trabalho constante, é um trabalho dia a dia, e que eu posso adiantar para vocês que tem que ser um trabalho feito com sinceridade, com honestidade, pensando da seguinte forma: será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Tá? Como eu gostaria de ser atendido? Tá? Basicamente isso daí. Então, se você é um profissional, um exemplo, pensa o seguinte: como eu gostaria que me vendessem um produto, ou como eu gostaria que me tratassem? E aí você vai tratar as pessoas. Tá? Basicamente isso daí. Se você, por exemplo, é um profissional em que você atende mal as pessoas, então para pensar. Se alguém lhe atender mal assim, você iria gostar? Ou você iria dizer, eu estou pagando e eu quero ser bem atendido. Mas as pessoas estão pagando também e você não atendeu bem. Tá? Então, a questão do marketing pessoal basicamente consiste a isso. Em você pensar como você gostaria que as pessoas o tratassem. Tá? Aí, olha só, nós temos o marketing, tá? De um produto, por exemplo, tá? Aí vem marketing de um produto e o que é que leva as pessoas a comprarem aquele produto, tá? Por exemplo, um ponto, quando se fala um ponto, o local onde se vende aquele produto, tá? Um exemplo, aqui na minha cidade agora tem algumas pizzarias, mas há um ano, 2 anos atrás, só tinham 2 pizzarias. E aí o que acontece? Quando eu ia, por exemplo, para a pizzaria,
eu só ia para uma. Por quê? Porque o ponto era bom. Tá? Era não, o local era um local aconchegante, então eu ia para lá. Tá? Outra coisa, muitas vezes a gente compra um produto porque ele está em promoção, ou o preço dele é bom, ou ele tem um diferencial dos outros. Tá? Um exemplo, tá? Tudo que vocês forem fazer na vida, tenta fazer diferente, não faça o que os outros já fazem. Tá? Por exemplo, vamos pegar aí, a Evaniele, ela vai montar uma hamburgueria, digamos assim. Tá? E por que o hambúrguer tem que ser igual ao dos outros? Tá? Porque o pão tem que ser exatamente aquele mesmo, ou seja, vem do mesmo fornecedor e tal. Porque tem que ser o mesmo. Tá? O molho, porque tem que ter os mesmos molhos que as outras hamburguerias têm. Ah, mas por que o tamanho tem que ser exatamente igual aos dos outros? Então, marketing é isso, tá? Se é um produto, você pode pensar que o sabor do meu hambúrguer vai ser diferente dos outros, o tamanho do hambúrguer vai ser diferente dos outros, o preço do hambúrguer vai ser diferente dos outros, tá? E o atendimento vai ser diferente dos outros. Então, você vai ter que pensar em oferecer algo diferente, o que não é diferente para o marketing pessoal. Se você, por exemplo, vai trabalhar em uma loja que tem lá 10 vendedores na loja, vamos colocar aí um exemplo. A Vanielle agora ela desistiu da hamburgueria e ela vai trabalhar numa loja, por exemplo, vamos colocar no o Boticário, em Arapiraca. Tem lá uns 10 vendedores. E por que a Vanielle tem que atender justamente da mesma forma que os outros atendem? E por que não ter um diferencial comparado aos demais? Tá? É uma concorrência. Aqueles colegas que estão ali vendendo, é seu concorrente. Então, no final do mês, a empresa vai dizer por que fulano vendeu menos, por que fulano vendeu mais, e aí, consequentemente, num período de crise como esse daqui, tá? Como o que nós estamos passando nesse momento, vai acontecer que a empresa só vai segurar o bom funcionário, né? Aqueles funcionários que não eram tão bons, ela simplesmente vai fazer o quê? Bom, eu vou ter que escolher aquele que me dá mais lucro, tá, pessoal? Pessoal, só um instantezinho aqui que eu vou só desligar o meu roteador aqui e já vou ligar, tá? Tá vendo que tá tendo uma oscilação terrível aqui. Só um minutinho, tá? Pessoal, voltando aqui, tá? E só desligar ali o meu roteador, porque a internet aqui estava oscilando. Então, para ver se melhora aí. Todos vocês aí conseguem me ouvir, pessoal? Consegue, só está falhando, né? Ele está dando uma oscilada aqui que não é normal. Mas nunca tinha dado esse problema. Vamos lá, acho que está normalizando agora aqui, está ficando melhor. Vamos lá. Então, assim, basicamente seria isso, pessoal. A questão da gente ir desenvolvendo esse marketing, independente da profissão que a gente vai exercer, né? Independente de se eu vou ser vendedor, se eu vou trabalhar para alguém, se eu vou trabalhar para mim mesmo, tá? Independente de qual seja
Deixa eu só tirei aqui porque tinha travado ali nos slides, eu acho. Tá? Então, independente daquilo que eu for fazer, tenta fazer o diferencial, pessoal. Tenta sempre dar o diferente, né? Não queira fazer o que as pessoas, o que todo mundo faz, tá? Isso é o marketing. Só me confirmem aí, por favor, se vocês conseguem visualizar um slide aí com o título Marketing Pessoal e o texto. Só me confirmem aí se vocês estão visualizando esse slide. Ok, beleza. Tava preocupado aqui. Vamos lá. Continuando, tá? Aí ele diz o seguinte: assim como o marketing de produtos e serviços, temos o nosso marketing pessoal, que nada mais é do que realmente representarmos perante nossa vida pessoal e profissional. Só cresce quem se destaca, inova, cria, acredita em si próprio, tá? É só para ressaltar o que eu acabei de falar. Crie o seu marketing, independente do que você faça. Por exemplo, tem alunos que ele tem um marketing positivo, tá? Tem alunos que têm um marketing negativo, né? Então, muitas vezes, já aconteceu, na verdade, algumas vezes, eu já falei isso para vocês, vocês estão sendo observados da hora que você entra, à hora que você sai no microcamp. E aí já aconteceu de o pedagógico, por exemplo, a Maria, perguntar informações sobre um aluno, tá? E aí esse aluno, assim como também já perguntou a outros colaboradores, assim como não perguntaram e chamaram para fazer um teste na microcamp, tá? Então já aconteceu isso. E isso daí, pessoal, é a questão do marketing, tá? Outro detalhe que eu posso citar para vocês a respeito de marketing é o seguinte: hoje as empresas estão contratando muito através do QI. Alguém sabe me dizer aí o que é o QI? Alguém me diz aí o que é o QI que as empresas estão contratando? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Alguém pode me dizer aí o que é o QI? Vamos lá, espero aí uma contribuição de vocês, tá? Hein, pessoal? Alguém sabe dizer aí o que é o QI que as empresas estão contratando? Nada, né? De respostas. Deve estar cortando bastante para vocês. Mas eu vou dizer para vocês assim, que hoje as empresas contratam muito através do QI, que é o que indica, tá? E ninguém vai indicar alguém que tenha, assim, que tenha um marketing negativo, tá? E eu aí pergunto a vocês, será que vocês, em algum momento, digamos que vocês estejam trabalhando em uma empresa e a empresa esteja precisando de colaboradores, né, de funcionários, e um gestor seu pergunta se você conhece alguém com aquele perfil, será que você vai indicar uma pessoa que tem um ponto negativo, ou melhor, que tem um marketing negativo, tá? Eu, por exemplo, não faria essa indicação, tá? Então, as empresas hoje, elas contratam muito pelo QI, que é o que indica, porque quem vai indicar sabe que tem um nome a zelar dentro da empresa. Então, você não vai indicar uma pessoa que o marketing dela é uma pessoa irresponsável, uma pessoa que chega atrasada aos locais, né? Uma pessoa que não sabe fazer as coisas, tal. Não vai indicar, pessoal. Então, isso daí envolve também a questão do marketing pessoal. Então, crie o marketing de vocês e que, com certeza, em algum momento, vocês serão indicados, vocês indicarão alguém e assim por diante, tá? Tranquilo aí? Todo mundo conseguiu meio que assimilar esse conteúdo, mesmo com essa oscilação de internet, apesar que agora está basicamente assim, quase normal, mas ainda tá umas falhazinhas, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, tá, pessoal? Olha só, agora há pouco nós vimos o marketing de produtos, né? E agora nós temos o marketing pessoal. O que é que deve ser levado em consideração no marketing pessoal, tá?
o você, ou seja, as suas características, a sua forma de agir e tal, ou seja, o você como um todo, tá? A área de atuação que você exerce, tá? Seja um advogado, seja um médico, seja um professor, se você é uma pessoa comunicativa ou não, tá? E o valor, muitas vezes, do serviço que você oferece, né? Também o valor aí é imprescindível. Então, nesse caso aí, isso é o marketing pessoal, tá? É o marketing em que as pessoas vão analisar. Ah, é fulano de tal, ah, tranquilo. Ah, muitas vezes as pessoas não sabem nem o seu nome, tá? Ah, é o professor. Ah, é o médico. Ah, é o pintor. É aquele que é pintor. Então, quer dizer, o que se destaca muitas vezes é a área de atuação das pessoas. Ah, é aquela pessoa que fala bastante, é aquela pessoa que se comunica bem, ah, aquele cara é muito fechado e tal, aquela pessoa não sabe se comunicar. Ah, fulano cobra muito caro, ah, fulano cobra muito barato. Então, isso é o marketing, tá? E aí, todo profissional, ele vai estar em uma ou algumas dessas áreas, tá? Mas, sem dúvida, é analisado todos como você, a área que você atua, se você é comunicativo ou não, né? Quais são os valores que você oferece e assim por diante, tá? Então, procurem, pessoal, ó, criar um marketing positivo, sobretudo vocês. Quando você tem um marketing positivo do seu pessoal, tá? Consecutivamente, o seu marketing profissional, ele também vai estar bom. Então, comecem a se preocupar, tá? Uma dica, na escola, se não for na microcampo, mas que seja na escola normal, porque nós temos a maioria de vocês aí que ainda estuda na escola normal. Ganhe os professores pelo marketing de vocês, tá? Não pense que você não é citado, você é citado. Então, tem uma conversa entre professores, uma hora ou outra, ó, fulano de tal é um ótimo aluno, fulano de tal isso. E os professores, principalmente na escola pública, eles ajudam muito, tá? Então, por exemplo, um dia que você não conseguiu terminar o trabalho a tempo e você chegar e dizer, professor, não deu tempo de terminar o trabalho, eu posso entregar no dia? O professor ele vai simplesmente dizer o seguinte, não, meu amigo, não tem problema. Eu sei que você não é de atrasar trabalho, você faz todos os trabalhos, não é agora que eu vou exigir, digamos, isso de você. Eu espero, faça até o dia tal, né? Então, por exemplo, eu já tive professores, o professor chegou, eu sempre estudei em escola pública, só a faculdade que eu fiz particular, mas sempre estudei na escola pública, eu cheguei professor, já tive professor dizer, Jadiel, saia dessa escola, porque aqui você não tem futuro. Jadiel, vamos para a escola tal, que lá eu consigo uma vaga para você. Então, quer dizer, eu tenho certeza que eles não fizeram isso com todo mundo, tá? E eu tenho certeza que algum ponto positivo, alguns pontos positivos eu fiz para que eles tivessem essa preocupação para mim, né? Ou comigo. Então, quer dizer, isso é um marketing que a gente faz, não é só no profissional, é no pessoal também. Então, trabalha o pessoal de vocês, consecutivamente vocês vão crescendo profissionalmente também, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o marketing? Bem, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, né? Como de costume. Tranquilo. Vamos lá. Outro detalhe, viu? Tem o marketing da turma também, viu? Então, por exemplo, eu tenho turmas que são muito comunicativas, eu tenho turmas que são poucas comunicativas, isso é um marketing que vocês criam como um todo, tá? Principalmente um a um. Então, todo mundo tem a sua particularidade, então tenta sempre ir melhorando esses pontos. Vamos lá. Na sequência aqui, eu não sei se já apareceu aí para vocês, tá? Um slide com o nome Resiste Sua Marca. Já apareceu aí para vocês esse slide? Me confirma aí, por favor, se já apareceu para vocês um slide com o título Registre Sua Marca. Qual marketing da turma?
ultimamente está sendo a que não interage, ou melhor, a que pouco interage. Ultimamente está sendo essa. No presencial, beleza, Felipe. No presencial é uma turma muito interativa. Agora, no online aqui é uma turma pouco interativa. Vamos lá. Continuando aqui, ó, tem registre sua marca. Então, nós temos lá, por exemplo, melhore sua comunicação. Tá? Ou seja, na verdade, são dicas para vocês melhorarem o marketing pessoal de vocês. Tá? Primeiro, comecem a melhorar a comunicação de vocês. E outra coisa, pessoal, ó, quando se fala em melhorar a comunicação, não é falar pelos cotovelos, não, tá? Quando se fala em comunicação, é você saber se expressar no devido momento, tá? Não é você se expressar falando errado também. Então, quando se fala melhore sua comunicação, é você saber se comunicar com as pessoas, ok? Então, não é simplesmente você se comunicar de qualquer forma, certo? Vamos lá. Tenha atitudes. Então, eu sei, por exemplo, que tem alunos, vou ser sincero a vocês, tem alunos que realmente ficam esperando que a gente diga tudo o que deve ser feito, né? Um exemplo, muitas vezes quando eu passo uma tarefa para vocês, pessoal, vamos fazer esse banner aqui, ó, aí eu vou lá e dou o exemplo. O cara quer fazer exatamente da forma que eu mostrei no exemplo. Isso não é uma atitude. Ah, pessoal, alterem aqui, ó, esse objeto e tal, botem uma cor, botou uma cor, morreu ali, é essa cor. Não é isso, pessoal. É você tentar sempre fazer o melhor. E essa questão da atitude também, ela envolve o seguinte, você está trabalhando em uma empresa, o seu gestor, ele não vai ter um tempo dedicado exclusivamente a você, não, dentro da empresa, para dizer, ó, faça isso, agora faça aquilo. Não. Cada um dentro de uma empresa é um time, tá? É um time. Então, cada pessoa sabe sua posição, sabe o que tem que ser feito no dia a dia de trabalho. Não precisa que um gestor vá dizer que você tem que fazer tudo aquilo. Ah, o cara, por exemplo, trabalha no supermercado, um exemplo, a tarefa dele digamos, no caixa. Ele vai passando, um exemplo, vê um monte de cestinhas ao lado do caixa e lá ele deixa. Né? E lá ele deixa. Poxa, ele não pode pegar aquela cestinha organizada, talvez não seja uma tarefa dele. Né? Ah, ele vê, por exemplo, um produto que caiu da gôndola, vai lá e ajeita, pega a cestinha, bota no lugar, pega o carrinho, bota no lugar. Isso é ter atitude, não é ficar esperando que os outros digam o que você tem que fazer, tá? Detalhe, o objetivo até agora foi para trabalhar o você conhecer-se, ou seja, você se conhecer, o que você é, como você é. Basicamente foi o que nós trabalhamos até agora. Não seja artificial, ou seja, não dê aquele sorriso falso. Não faça as coisas como se você fosse irônico ou estivesse fazendo por ironia, tá? Faça com naturalidade. Conviva bem com as pessoas. Imagina, por exemplo, em um ambiente de trabalho, quando existe picuinhas, né? Onde um olha torto de um lado, o outro olha torto do outro. Ah, não vou fazer isso porque é papel de fulano, mas não vê um bem comum que é a empresa. Então, eu não devo fazer porque eu vou favorecer o fulano. Eu devo fazer porque eu vou favorecer a empresa, tá? Então, basicamente, vamos pegar um exemplo. Eu passo, tá lá uma sala com as luzes ligadas, ar-condicionado ligado, mas não tem ninguém dentro. Ou seja, um colega meu, professor, um exemplo, deixou o ar-condicionado ligado, a luz ligada, mas eu vi que não tem ninguém. O que é que custa eu pegar um controle, ir lá, desligar o ar-condicionado, apagar as luzes? Pessoal, isso é uma questão de conviver bem com as pessoas, é uma questão de atitude também, tá? Tenha bom humor. A gente sabe que essa questão do bom humor tenta colocar vocês numa situação. Você chega numa loja de roupas, uma sapataria, uma sapataria, vamos colocar aí uma loja de roupa, como vocês queiram pensar. E o vendedor está todo emburrado, com a cara feia e feliz. E aí, vocês vão comprar? Vocês vão comprar o produto, ou o que vocês gostariam de, ou melhor, o que vocês iam comprar? Talvez não, né? Porque você vai chegar lá e vai dizer, poxa, o cara tá emburrado aí, vou não comprar.
Muitas vezes você pega uma pessoa alegre, ela pode estar passando os problemas que ela tiver na vida, né? E aí ela vai estar rindo, ela vai estar com bom humor e tal. Você termina comprando, muitas vezes você só foi olhar, e aí você terminou comprando simplesmente pelo bom atendimento, pelo bom humor das pessoas que lhe atenderam, tá? Outro ponto aí, limite-se à verdade. Então, eu sou muito de confiar nas pessoas. Por exemplo, dia desse eu fui numa quitanda comprar macaxeira e eu perguntei, essa macaxeira é boa? A vendedorinha lá disse, é boa. Eu digo, já cozinharam, já fizeram o teste? Já, é boa, pode levar. Resultado, não prestava, né? Foi o que eu fiz, não comprei mais lá. Então, limite-se à verdade. Não é simplesmente vender. Ela poderia ter dito o seguinte, olha, pelo menos o pedaço que a gente cozinhou deu certo. Então, quer dizer, ela não deu aquela certeza, mas jogou a responsabilidade para mim, né? Ah, caiu aqui, mas voltou. Então, o que é que acontece aí? Ela simplesmente poderia ter dito que não testou ainda, ó, não testei não ainda, tá? E aí, quer dizer, ele vai jogar a responsabilidade para mim. Eu posso comprar, posso não gostar, mas ela não me enganou, ou seja, ela simplesmente falou a verdade, tá? Ela falou que não tinha testado ainda, que não sabia. Então, quer dizer, tudo que vocês forem vender, limite-se à verdade, ou que vocês forem fazer, tá? Aí vem a questão do bom senso, que dispensa comentários, né? É questão de bom senso isso daqui. Inclusive tem alguns maus costumes que nós temos, que em determinados momentos é a questão do bom senso, né? Tem aquele ditado que costume de casa vai à praça. Às vezes você está em um local que você aquele costume de casa não pode ser aplicado lá. Então é a questão de bom senso, tá, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui. Tenha estratégia, tá? Uma dica. Você vai para uma empresa, você vai para uma entrevista de emprego, crie uma estratégia, tá? Crie uma estratégia para você tentar convencer a pessoa a lhe contratar, tá? Você está trabalhando numa empresa como vendedor, crie uma estratégia para tentar ganhar aquele vendedor, aquele cliente, vender aquele cliente, tá? E essa estratégia, muitas vezes, você consegue bolar a partir do ouça o que o seu cliente tem a falar. Então, as pessoas, na maioria das vezes, elas falam bastante, elas falam bem. E nesse falar bem, ela termina passando coisas preciosas para você montar uma estratégia de venda, por exemplo. Tá? Vamos pegar aí um exemplo. A Evaniele está trabalhando numa sapataria, aí a Evaniele chega, tá precisando de ajuda e tal, aí eu vou perguntar, não, aliás, eu não, né? Vou colocar outra pessoa. A pessoa diz, não, estou olhando esse daqui. E a Vaniela vai lá, ó, qual o objetivo de você comprar esse seu tênis? Você quer, é para trabalho, é para correr, é usual do dia a dia? E a pessoa diz o seguinte, não, é para trabalho. Aí quando for para trabalho, é certo, mas qual é a sua profissão? Ah, um exemplo, eu sou professor, né? Que as pessoas acham que professor é rico, né? Não é. Aí o que acontece? Ah, então o poder aquisitivo, né? Ou seja, é uma estratégia. O poder aquisitivo é alto, já vai levar a pessoa para onde tem tênis mais caros. Né? Então, ó, venha para cá que aqui eu tenho o tênis ideal para você. Então, é questão de estratégia, tá? Qualifique-se, que é o estudar, tá? E não parar de estudar. Cuidado com a postura. E quando fala postura, não é essa questão de você estar encurvado, de você sentar errado, não. É a sua postura pessoal, profissional, tá? Então, imagina, por exemplo, a questão, um exemplo aí de postura. Digamos que aqui onde eu moro, eu fosse um cara bagunceiro, fosse um cara cachaceiro, um cara que andasse na rua bagunçando, com cachaça e tal. E é um marketing, ó, já começa aí pelo marketing, né, para você ver. E aí o que acontece? Chega um pai com um filho ou uma filha na microcamp e quando chega lá e as meninas dizem, ó, aqui é o professor Jadiel, lá da sua cidade também. A pessoa vai dizer, eu conheço essa coisa, né? Ou essa pessoa. Ou seja,
pode não matricular porque eu posso ser professor do filho dela, né? Então, quer dizer, a questão da postura é isso, é você ter uma postura para a sociedade, tá? Postura profissional ou pessoal, seja lá como for. Cuidado com o comportamento, cuide da aparência, tá? Então, cada pessoa também tem aparência, tem aquelas pessoas que são mais desleixadas, por exemplo, Josué não tá aqui, mas por exemplo, ele criou um marketing que é aquele cabelão dele, tá? Então, aquilo dali dá trabalho, é um cuidado. Cuide da higiene pessoal, tá? Aí tem cuidado com a vestimenta, é muito importante. E essa questão, pessoal, de cuidado com a vestimenta, tem até um caso bem curioso. Um aluno meu, ele faz o FAO, faz Ciência da Computação na UFAL. E aí o que é que acontece? Ele disse que no primeiro dia de aula, estava lá fora da sala, aquela fila, um monte de gente lá, e um cara de sandália, com a mochila nas costas, e ele começou a conversar com o cara. Vejam bem, viu? Começou a conversar com o cara. Daqui a pouco, não era que o cara que ele estava conversando, ele entrou na sala, né, para esperar para começar a aula. Quando chega, o professor era justamente o cara que estava de sandália, de bermuda, tá? E com a mochila nas costas, era exatamente o professor. Então, observa, por exemplo, essa questão, né? Cuidado com a vestimenta. Então, as pessoas, a primeira impressão é a que fica. Querendo ou não, a primeira impressão é a que fica. Então, se você é uma pessoa que anda bem vestido, você é uma pessoa que cuida da higiene, consequentemente, vocês vão passar uma visão para as outras pessoas, tá? Seja ela positiva, seja ela negativa, mas passa. Entregue além do que prometeu. Então, uma dica, por exemplo, aí, tá? Suponhamos que vocês, em algum momento, vai trabalhar com serviços, digamos assim. Quando se fala entregue além do que você prometeu, digamos que você vai... Vou colocar uma situação mais fácil de vocês compreenderem. Dê o exemplo do serralheiro, né? Por exemplo, eu mando fazer um portão para minha casa e o serralheiro diz que me entrega daqui a 15 dias. Só que ele usou essa estratégia de 15 dias para me ganhar, porque na verdade ele me entregou com 10 dias. E olha o ponto positivo que gerou para ele. Ele prometeu 15 dias, mas ele me entregou com 10. Se ele tivesse prometido 15 e ter me entregue com 20, por exemplo, né? Então, tenta sempre fazer além do que as pessoas esperam de vocês, tá? Então, o atendimento, por exemplo, um exemplo, só pega o seu currículo e lhe chama para uma entrevista de emprego. Ele vai criar, quando ele lê o seu currículo lá, ele já cria uma ideia de quem é você, tá? Então, tenta surpreender a pessoa, tá? Tenta colocar uma ideia que você é mais importante ou que você é mais do que aquilo que ela viu ali no currículo. E isso vai impactar. E querendo ou não, por exemplo, essa questão da vestimenta, ela é muito importante. Digamos aí, a Evaniele, ela vai para uma entrevista de emprego e tal, e tá lá que ela fez o curso de informática na Microcamp e tal, e a pessoa cria lá uma expectativa, não sei qual, mas vai criar uma expectativa. E aí a Ranieri chega lá, aliás, a Evaniele chega lá com um blazer toda chique e tal, toda bem vestida, chega num horário antes, bota lá um óculos no rosto, tal, uma bolsa bem legal. Então, quer dizer, quando as pessoas forem atender a Evaniele, vai dizer, poxa, é mais do que eu imaginava ou mais do que tinha aqui no currículo, tá? Então, surpreendam as pessoas. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo assimilar aí? Deixa eu verificar aqui como é que está a minha internet. Está ruim também. Bem, pessoal, tranquilo? Todo mundo conseguiu compreender? Consegue me ouvir? Eu acho que deve estar cortando aí para vocês.
mas parece que não é só a minha internet que está ruim, tá? Eu estou vendo, por exemplo, muitos entre-sais aqui, entre-sai aqui no chatzinho. Vamos lá. Vamos continuar. Pessoal, continuando aqui, vamos falar de noções de oratória, tá? Nós sabemos que existem pessoas que têm uma noção maior, por exemplo, de falar em público, tem pessoas que falam em público sem muitas dificuldades, mas tem muitas que têm muita dificuldade essa questão de se expressar em público, tá? De falar para outras pessoas. Então, aqui diz o seguinte, ó, saber se comunicar tornou-se uma das grandes ferramentas para que você seja um candidato ou colaborador com muitos passos à frente. A comunicação abre e fecha portas. Não tenha preguiça de se comunicar. Hoje em dia, a comunicação deixou de ser mais uma opção para as pessoas e sim uma obrigação. Aí, pessoal, ó, inclusive eu até já falei para vocês que entre, por exemplo, a comunicação e a qualificação, as empresas hoje estão dando uma importância maior para a comunicação, tá? Eu até já coloquei já coloquei aqui para vocês nesse modo que suponhamos que você vai para uma empresa, você vai ser vendedor, um exemplo, tá lá disputando com alguém que tenha nível superior, digamos. Aí você diz o seguinte, poxa, eu vou disputar com alguém que tem nível superior, se eu tenho ensino médio, por exemplo, tá? Mas aí vem a questão seguinte, se você for comunicativo e a pessoa lá não for, pode ter certeza que você vai ficar com a vaga, porque as empresas estão levando em consideração pessoas mais comunicativas. E por quê? Porque essas pessoas conseguem resolver conflitos. E quando se fala resolver conflitos, não é necessariamente uma briga, né, pessoal? Mas é a questão de resolver situações, né? Então, numa hora, por exemplo, de um perrengue, aquela pessoa comunicativa, ela vai ter um jogo de cintura maior para tentar resolver aquele problema, tá? Então, por isso as empresas, elas estão dando uma importância maior para as pessoas que são comunicativas. E é algo que a gente veio falando bastante até agora, né? Sejam comunicativos, porque a comunicação é algo que vai ser relevante para vocês em um futuro. Ok, pessoal? Tranquilo? Todo mundo aí consegue, apesar das dificuldades de hoje aqui, consegue me compreender? Dá aí um feedback se vocês estão me ouvindo, se não estão, me dá aí uma luz aí, por favor, se vocês estão conseguindo acompanhar. Ok, mais alguém aí está conseguindo acompanhar? Laura, sim. Luana, sim. Que bom. A Eliane está de boa aqui. João Vitor, sim. Felipe, sim. Beleza, que bom, tá? Então, pessoal, ó, quem tem a dificuldade, tá, de se comunicar, faz essa autoanálise aí. Tenta melhorar esse ponto, porque é algo que vai ser, digamos, muito importante para vocês, tá? Vamos lá. Dicas para melhorar a comunicação pessoal. Demonstre simpatia, tá? E o que seria essa questão da simpatia? Ó, um oi, um bom dia, um olá, uma boa tarde, uma boa noite, um tudo bem, um com licença, tá? Um até mais. Tudo isso, pessoal, é uma forma de vocês poderem demonstrar que você é simpático, tá? Então, imagina, por exemplo, vamos colocar aí uma situação, digamos que no caminho para casa, vocês passam e tem lá umas pessoas que inicialmente você já fica com receio, tá? Se aquelas pessoas estavam, por exemplo, pensando em fazer algo de errado com você, ao se aproximar, se você disser o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, quebrou aquelas pessoas, tá? Mas se você tem o hábito de passar simplesmente demonstrando medo dessas pessoas, tá? Isso daí muitas vezes vai até enfurecer as pessoas. As pessoas vão fazer pelo fato de você não ser simpático. Então, deixa eu colocar aí um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu era mais jovem, né? Eu sou jovem, né? Mas quando eu era
digamos, uma adolescência, já passando já para a fase adulta e tal, eu sempre gostei de festa. E aí, o que é que acontece, tá? Quando eu voltava das festas do clube, né, que a gente chama de clube, que é o local onde tem festas, e tinha uma esquina que tinha uma pedra bem grande na esquina dessa rua. E essa pedra, ela era conhecida como Pedra do Futuro. E por que Pedra do Futuro? Porque a galerinha se reunia ali naquela pedra para usar drogas e beber. Basicamente isso. E nas primeiras vezes, até eu fiquei com medo, né? Por exemplo, eu saía do show, tinha um show lá no clube, eu saía do show 3, 4 horas da manhã, e vinha sozinho para casa. Então, quando eu olhava distante, quando eu olho, tá lá a galera usando droga, bebendo e tal. E as pessoas me conheciam, né? Inclusive, tinha até uns que estudavam comigo. Mas aí eu pensava, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Quando eu me aproximava, eu já via que eles estavam me olhando, né? Aí de boa. Quando eu me aproximava, eles diziam, Diel, chega aí. Aí eu já chegava. Aí quando eu chegava para eles, e aí galera, boa noite tal, diga aí o que é que manda tal. E aí eles diziam, desenrola aí R$ 2 para juntar aqui para comprar ali um litão. Eu digo, oxi, tá na hora aqui, tamo aí os R$ 2. Aí eles diziam, quer tomar uma? Eu digo, quero, bota aí uma para mim. Pronto, pessoal, não era preciso eu fazer isso todas as vezes, não. E basicamente todas as vezes que eu saía de um show, eles estavam lá. E aí muitas vezes quando ele chegava, e aí eu chegar aí, eu já sabia que era R$ 2, eu dizia, pessoal, olha, infelizmente agora eu não tenho, tá? Porque eu gastei tudo hoje na festa. Mentira, às vezes eu tinha sim, e era para não colocar mau costume. E aí eles já diziam o seguinte, eu sei que se você tivesse, você dava mesmo. E aí eles me ofereciam até proteção, olha, se precisar de alguma coisa, é só me falar, tá? Se precisar se tiver alguma confusão aí na festa, me dê um toque que a gente chega junto. Quer dizer, eu terminei ganhando eles pela simpatia. Imagina se eu passasse e não cumprimentasse, não desse uma boa noite, só simplesmente aí, beleza, tá? Era só isso. Então, a simpatia nos ajuda. Imagine dentro de uma empresa. Outra coisa, vamos colocar outra situação aí. Eu entro na Microcamp e aí eu saio dando bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo que está no corredor. Né? Quem eu for vendo, eu vou dando bom dia, boa tarde, boa noite. Então, quer dizer, eu sei que isso é um ponto positivo, inclusive já recebi elogios enquanto a isso. Agora, imagina, por exemplo, vocês estão no primeiro dia de aula, eu chego, não falo com ninguém e alguém vai e comenta para vocês, esse vai ser o professor de vocês. Aí vocês vão dizer, putz, ferrou, né? Esse professor aí metido, chato e tal. Então, a simpatia, ela termina, na verdade, abrindo algumas portas para a gente, tá, pessoal? Então, onde chegar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, vai ajudando a gente a conseguir muitas coisas, tá? Outra coisa aqui, ó, seja conectado. E o que faz a gente ser conectado? É estar antenado, é você assistir um jornal, é você ler um jornal, é você ver o que é que está acontecendo no mundo nesse momento. Quando você está antenado, você chega em um local que as pessoas vão abordar qualquer tema e você vai conseguir dialogar sobre eles. Você não vai estar calado, tá? Seja positivo, ou seja, pense de forma positiva. Cuide da sua tonalidade de voz. Então, detalhe, as pessoas não gostam de alguém que fale muito baixo, porque aí não consegue analisar, ou melhor, muitas vezes não consegue compreender o que se está falando, tá? E se falar alto demais, termina sendo uma falta de educação. Então, cuide da sua tonalidade de voz enquanto a isso. Seja focado, tá? Focado no seu trabalho, naquilo que você está fazendo. Peça ao seu ouvinte uma opinião, tá? Então, por exemplo, eu uso isso. Observa que nas aulas o pessoal estão compreendendo, o pessoal tem alguma dúvida, e aí? A mesma coisa eu estou fazendo aqui, então eu quero a opinião de vocês para saber se eu devo melhorar ou não, tá? E isso é bem interessante. Aprenda a ouvir. Então eu gosto de ouvir, tá? Muitas vezes, dentro de uma realidade que o aluno tem,
Em algum momento eu estou conversando com o aluno e o aluno me passa algumas informações, a partir daí eu vou entender melhor o porquê da ação dele, porquê dele ter atrasado um trabalho em uma coisa ou outra. Isso nos ajuda também, não é só falar, é ouvir. Observe que eu estou cobrando isso de vocês. Eu quero a interação de vocês, porque não é só eu falar, tá? Não fale junto com as pessoas. A gente sabe, na verdade, que isso daí é falta de educação, né? Imagina você estar atendendo um cliente que todas as vezes que o cliente fala, você atrapalha ele na conversa. Isso é muito chato, tá? Procure entender seu ouvinte. Só um detalhe aí, tá? Existe o emissor, existe o receptor e existe um feedback. Ou seja, emissor, aquela pessoa que manda a mensagem, que envia a mensagem, ou seja, a pessoa que fala. Existe o receptor, que é você que recebe. Então, se durante a emissão e a recepção, essa informação, essa comunicação, ela for feita de forma correta, tá? O feedback ele vai ser de acordo com a mensagem, ou seja, o emissor, a mensagem e o receptor. Quando a mensagem ela chega correta, existe o feedback, ou seja, o retorno, tá? Então, se você falar muito rápido, se você falar muito baixo, se você falar muito alto, pode ter o que a gente chama de ruídos, e esses ruídos podem atrapalhar na questão da compreensão da mensagem. Consecutivamente, não vai ter um feedback legal, tá? E aí vem a questão, muitas vezes, de uma venda. O cara não consegue vender, muitas vezes, porque a mensagem que chegou até ele, ela veio com ruídos, tá? É você, por exemplo, estar atendendo um cliente, mas você está prestando atenção em outra coisa. É você estar atendendo um cliente e estar ouvindo outra coisa. Ou seja, a mensagem ela chega com ruídos. Consecutivamente, o feedback também não vai ser o que deveria ser. Aí vem aí, ó, atente-se ao contato visual. Imagina, por exemplo, você chega numa loja, o vendedor está ali atendendo, você fala com ele, ele está olhando para outro cliente, ou conversando com outro cliente, ou conversando com outro vendedor. Imagina na credibilidade que ele está passando a você. Então, atentar-se ao contato visual, olhar nos olhos da pessoa, olhar para a pessoa e dizer o seguinte, ó, no momento você é o meu cliente e eu tenho que lhe vender, eu tenho que lhe atender. Não é eu estar com um cliente já pensando em outro, tá? Não é o objetivo aí, ok? Então, seria exatamente essa questão das dicas para melhorar o processo de comunicação, beleza? Quando for, pessoal, na próxima aula, tá? Quando for na próxima aula, nós vamos para outras dicas, tá? Ou melhor, nós vamos, na verdade, para como falar em público. Eu vou passar para vocês aí algumas dicas de falar em público, tá? E a gente continua esse feedback. Então, um resumozinho aí da aula de hoje. Ele vem novamente com o objetivo de um desenvolvimento pessoal e profissional de vocês, saber que todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, então nós devemos potencializar os nossos pontos positivos, nós temos que potencializar e nós temos que correr atrás de melhorar os nossos pontos negativos. Então isso fará com que sejamos profissionais bons, profissionais que tenham um marketing pessoal muito positivo, tá? Consecutivamente, ele nos ajuda no nosso crescimento. Ok, pessoal? Todo mundo compreendeu? Dá um feedback aí se vocês conseguiram me compreender. Me respondam aí, por favor. Tranquilo, de boa, né? Beleza, então sendo assim, pessoal, na próxima aula, ou seja, de hoje a 8, tá? Nós vamos continuar nesse processo de desenvolvimento, tá?
Eu espero que eu esteja, digamos, realmente colaborando aí para que vocês possam realmente ir melhorando cada dia mais, certo? Então, sendo assim, tenham todos aí uma boa noite, um bom fim de semana, aliás, uma boa semana, né, que nós estamos no meio da semana. Se cuidem aí, porque a cada dia o negócio está piorando, tá? Então, só saiam de casa se realmente for necessário. Beleza? Então, estão liberados, vão com Deus, boa noite e até semana que vem, certo? Tchau aí para todo mundo. Oi.